para gastarem menos dinheiro, têm tirado margem à indústria. Portanto, a indústria tendo menos margem, também pode investir menos em investigação, claro. Também tem menos novos produtos e é menos competitiva. E estes cortes na saúde? Veja, hoje na Europa, na última década na Europa, apenas 24 empresas foram capazes de trazer novos produtos ao mundo. Claro. Novos medicamentos ao mundo. 24. E uma delas é portuguesa, Sr. Professor, e chama-se Vial, com muita satisfação. E estes cortes na saúde, de que agora tanto se fala, nomeadamente ao nível de medicamentos oncológicos, ou seja, medicamentos que são efetivamente muito caros, isto é uma situação que tem razão de ser do seu ponto de vista? Ou... Eu nunca fui governante, nem vou ser governante da saúde, mas eu compreendo que quem governa tem que racionalizar o mais possível, tem que procurar gerir com cuidado, com muito rigor. Na minha opinião, a área dos medicamentos foi muito causticada, principalmente no ambulatório, a nível da farmácia, foi muito causticada ao longo dos últimos 10 anos. Neste momento impõe-se racionalizar a saúde de uma forma mais geral. Ou seja, há reformas para fazer que têm ficado para trás. Não é só na justiça, não é só na administração pública, é também na saúde. O que é que eu quero dizer com isto? Os estudos estão feitos. Há um excesso de oferta hospitalar em Lisboa, há um excesso de oferta hospitalar no Porto, em Coimbra, no espaço entre Porto e Coimbra, nesta zona de Santarém, no Ribatejo, há excesso de oferta hospitalar. Mas isso está inventariado? É necessário, está inventariado. É necessário haver a coragem, excesso de oferta hospitalar. É necessário haver a coragem de especializar para nos mantermos ao melhor nível e não ter grande quantidade. Então, especializar alguns serviços, e o que implicará poder fechar alguns serviços, especializar alguns hospitais, o que implicará poder fechar alguns hospitais também. Tem havido hospitais novos, sim senhor, é necessário fechar alguns. É preciso ter coragem política para fazer isto. É difícil fazer isto, mas é necessário fazer isto. E eu penso que isto, eu estou a falar na saúde, que é a área que conheço melhor, mas a reforma da justiça está por ser feita. Todos os governos vêm e vão fazer a reforma da justiça. Está aprovado para aí o código. E a saúde compara bem com o que se está a fazer na Europa. E a justiça compara mal. Somos, parece que o país dos 27 que tem maior número de advogados e onde os processos em tribunal demoram mais tempo nos 27. Isto está por fazer. E outras reformas. A mim parece-me que tem que haver a coragem de se fazer isso. Racionalizar. Hoje em dia tem que haver rigor na gestão das famílias, na gestão das empresas, na gestão do Estado. E não tem havido a coragem, em algumas situações, de ir ao fundo das questões e de reformar, racionalizar. Que isso mexe com interesses e sobretudo, implica uma dispensa de milhares e milhares de pessoas. O professor Correia de Campos tinha toda a razão quando dizia que havia maternidades. Começou a fazê-lo. E foi-se embora porque começou, mas quer dizer, geriu mal o não aguentou o peso das manifestações. E eu desejo que o atual Ministro tenha a coragem de o fazer e que o saiba fazer bem, comunicando, dialogando com as autarquias. É necessário, mas é preciso fazê-lo. Aliás, o setor da saúde é aquele onde temos tido menos polémica, apesar dos cortes. É verdade, não está muito curioso. O Ministro Paulo Macedo... Há dois setores em que os ministros acho que são muito habilidosos. Na educação, todos os dias havia gente pela Avenida abaixo. Não, mas na educação ainda há manifestações de volta e meia e a FENPROF tem estado particularmente ativa. Também. Esses dois ministros não sei o que é que fazem, mas não, mas mais na saúde, não se houve grande contestação dos médicos. Tem havido acordos com médicos e tudo. Este o Ministro Paulo Macedo. Para mim é um mistério, mas realmente o setor da saúde, apesar dos cortes, tem sobrevivido às grandes polémicas. Nos últimos 7, 8 anos tivemos dois grandes ministros, o António Correia de Campos e este Paulo Macedo. Até se diz que agora o Ministro da Saúde pode, eventualmente, ser uma hipótese para substituir o Ministro das Finanças se essa situação se colocar. Eu vê-lo ia com agrado lá. Via? Via. Porque o doutor ele é homem da vida. Ele é homem com vida. Ele conhece a vida. Sim. Ele não é um teórico. E o senhor acha que ele fez um bom trabalho quando esteve na Direção-Geral das Finanças? Fez até um trabalho bom demais, que aquilo depois tornou-se uma grande maçada. Bom demais como? Você recebe assim notificações às vezes 3 e 4 a seguir, por causa dos cêntimos aqui, dos cêntimos lá. Acho que ele exagerou um bocado a rede, mas fez um grande trabalho. Nós temos, no sistema fiscal, temos a legislação, é péssima, está tudo esfrangalhado. Tínhamos a administração fiscal, foi o grande avanço, e temos a parte dos tribunais fiscais, que é uma miséria, uma desgraça. Esses são os piores, é? Conseguiu-se na parte intermédia, a parte da aplicação à administração fiscal, foi um grande trabalho de Paulo Macedo. Mas deixe-me ligar isto com aquela questão que me tinha colocado há pouco dos investimentos. Sim. Agora veja,
quando nós temos cortes e cortes nos preços, como é que nós, na indústria farmacêutica, conseguimos ter margem que nos permita continuar a investir os tais 40 milhões por ano? É muito difícil. E, de facto, aqui, por vezes, o país dá-se tiros nos pés, porque se nós conseguirmos levar novos medicamentos ao mundo, o dinheiro que vai entrar em Portugal por via disso é importante. Ó, Soutor, mas olhe que para o cidadão comum ninguém tem pena da indústria farmacêutica, pelo contrário, até aquilo que se ouve dizer é que durante anos e anos não só se constituiu como um poderoso lobby, como, enfim, conseguiu importantes... Era o comércio farmacêutico. Como conseguiu importantes receitas e acumulação de riqueza, não é? Não, isso é a Associação Nacional de Farmácias. E a indústria também. Eu penso que a indústria farmacêutica teve a fama de indústria rica. E, de facto, foi uma indústria rica porque trouxe à humanidade muitos novos medicamentos. Desde os antibióticos, os anti-inflamatórios, os anti-ulcerosos, que foram aparecendo e que foram permitindo que as pessoas vivessem mais e melhor. E isso proporcionou um desenvolvimento enorme à indústria. E foi uma indústria que ganhou muito dinheiro. Agora, com esses cortes que têm havido, com essa política que tem havido, o rigor da austeridade na área do medicamento, isso acabou. Hoje sim, mas não é só... Isso hoje já não existe. Não é só os genéricos é que estão a liquidar muito a indústria. Pronto, é uma das formas de diminuir a margem. Mas nós éramos o país da Europa que menos percentagem tinha de consumo de genéricos, não é? Pois, mas agora eu através da farmácia... E não sei como é que está neste momento esse através da farmácia onde vou, mas também através do Ministro da Saúde, com quem conversei há um par de meses, e perguntei-lhe exatamente isso. Porque um medicamento que vinha, por hipótese, por 20 euros, agora são 3 euros. E como as farmácias recebem uma percentagem do preço da embalagem, quando eram 10% de 20 recebiam 2, quando é 10% de 3 recebem 30 cêntimos. Claro. De maneira que isso foi-me dito na farmácia e foi-me confirmado pelo Ministro da Saúde. Ele disse, não foi ação nossa. Isso, enfim, o que se fez já se tinha feito, agora é por causa do problema dos genéricos, que aparecem com preços completamente... Os primeiros a sofrer foram a indústria, a seguir sofreu a farmácia. Portanto, tivemos um setor próspero, quer por parte da indústria, quer por parte da farmácia. Hoje já não é assim. Hoje é um setor que está com algumas dificuldades. Algumas das empresas farmacêuticas europeias têm hoje grandes dificuldades. E em termos de internacionalização, Dr. Luís Portela, porque estamos quase a acabar o nosso programa. Está-me a pôr a questão exatamente, porque antes de começarmos o nosso programa, estávamos aqui numa conversa informal e o Dr. Medina Carreira fez uma pergunta sobre o número de países. Lembra-se da pergunta que fez? Número de países que é? O número de países onde a empresa do Dr. Luís Portela estava instalada. Tem uma ramificação bastante grande, alguns para mim inverosímeis, não é? Nós Bial fez uma internacionalização que eu chamo de baixo para cima. Começamos por países mais pequenos, onde a concorrência apertava menos, países menos interessantes para as grandes multinacionais, pagam pior, não sei o quê. Portanto, começamos pela África de expressão portuguesa, depois fomos para a África de expressão francesa. Começamos na América Latina pelos pequenos países da América Central, procurando ir em direção ao Sul, e na Europa, de novo, também pelos pequenos países, por Chipre, Malta, Albânia, e começamos depois então a tentar entrar nos maiores. Quem é que escolhe os países? É o senhor todo? Não, são os nossos homens da exportação. Mas, senhor, e é fácil entrar nesses países? É difícil, mas digamos, entrando pelos mais pequenos, nós, se falharmos, o risco de perdermos é menor. E, portanto, depois de conhecermos os países da África, os outros da África já não é tão difícil. Vender medicamentos em África é completamente diferente de vender na Europa. Vender medicamentos na América Latina é completamente diferente de vender na Europa ou de vender em África. Mas, portanto, entramos por canos pequenos, às vezes as coisas não correm bem, vamos corrigindo e depois vamos avançando em mercados maiores. Há 15 anos compramos uma empresa em Espanha, a média empresa, a Aristegui, e a partir daí então avançamos para o desenvolvimento de num país que é o 7º maior país em termos farmacêuticos a nível mundial, o 4º maior europeu, com a ideia de que se fôssemos capazes de vingar em Espanha, então estaríamos capazes de vingar no primeiro mundo. E hoje temos 280 pessoas em Espanha, faturamos 50 milhões ano em Espanha, fomos capazes de vingar em Espanha. E por isso, há 3 anos ou 4 atrás, compramos uma empresa em Itália e agora estamos a tentar reproduzir em Itália. Onde é que estão em Itália? Em Roma. Em Roma. Em Roma.
a empresa Sarne, com que adquirimos, e estamos a tentar reproduzir em Itália esse modelo. Nos outros países europeus estamos sobretudo a entrar através do licenciamento dos tais novos produtos que temos. Portanto, o Zeminix, o antiepilético, o novo antiepilético, nós não temos capacidade de o levar à Alemanha, aos Estados Unidos e ao Japão. Então o que é que fazemos? Licenciamos empresas desses países para venderem lá. O produto é nosso, nós produzimos, e eles vendem e pagam-nos, compram-nos. E assim temos conseguido e vender as nossas caixinhas brancas com a rosquinha vermelha em, neste momento, 50 países. Há muita prevalência, muita persistência, muita... Estamos a passar dos 50% para os 60% da faturação no exterior. Disse que era difícil. É muito difícil fazer a internacionalização de qualquer setor. E é preciso uma persistência enorme, uma luta enorme. Cada mercado é um mercado diferente e tem que haver uma capacidade de adaptação, uma flexibilidade muito grande para conseguirmos viver em cada mercado. Deixa-me só fazer... Sim, diga. Estou convencido que a 3, 4, 5 anos de distância poderemos dar um salto com os novos produtos que vamos ter e podermos realmente ser uma verdadeira empresa internacional. Deixe-me só fazer-lhe uma última pergunta para terminarmos. O senhor acha que em Portugal temos melhores empresários ou melhores gestores? É que são coisas distintas, não é? Eu acho que em Portugal, como em qualquer outro país, há bons empresários e há empresários que não são muito bons, e maus empresários. Há bons gestores e maus gestores. Eu conheço alguns empresários de mão cheia, e posso lhe dizer 3 ou 4 nomes já, enfim, se calhar não é muito delicado em relação aos outros. Ficam alguns fora. Depois os outros, e alguns são amigos, e portanto... E também lhe posso falar de meia dúzia de gestores, de bons gestores. Aliás, na nossa conversa preliminar falámos aqui de alguns nomes, estavam a falar de alguns nomes, que são pessoas que eu admiro e que são excelentes gestores portugueses a trabalhar em qualquer outro sítio, em qualquer outro país. Há bons empresários, há bons gestores. Se calhar não há tantos como eu gostaria que houvesse. E se calhar não temos em Portugal implantada uma ideia de risco, de correr risco em fazer indústria, em fazer empresas, que eu gostava de ver desenvolvidas. Eu fiz esta pergunta porque aqui há uns anos entrevistei um grande gestor e professor no INSEAD, em Fontainebleau, que chegou a vir de cá fazer uma conferência no âmbito da Clotec, convidado pelo Presidente da República, sim, Luís dos Santos, e ele dizia-me que o problema de Portugal é um problema de gestão, é sobretudo um problema de liderança. Mas pronto, mas foi uma opinião que ficou aqui há alguns anos, eu agora lembrei-me, daí a pergunta que lhe fiz. Dr. Luís Portela.